Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e nesse vídeo eu vou montar uma carteira de iniciante do zero para mim. Eu vou dar alguns avisos importantes que todo iniciante deveria ouvir. E se você não sabe construir uma carteira, fique até o final porque vai valer a pena para você esse vídeo. Depois que você abriu a conta na corretora, você vai nas opções de investimentos. Nas opções de investimento lá vai ter todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Renda fixa, fundo de investimento, bolsa, COI, previdência, tesouro direto e recomendações. Eu vou falar a minha opinião, tá? Não use recomendações, nunca invista em COIs, não gosto de fundo de investimento e eu não gosto de renda fixa, mas calma que eu já vou chegar lá. O nosso foco do vídeo vai ser tesouro direto e eu acho que todo iniciante deveria focar em investir apenas em tesouro direto e esquecer um pouco da renda fixa. Eu já vou falar dela, mas vocês vão entender o porquê. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Você está financiando a dívida pública brasileira. Uma pequena parte, né? E deixa eu te explicar o porquê que eu não gosto de iniciantes investindo aqui, ó, em renda fixa, por aqui. Um dos pontos. Nela você também encontra títulos públicos, mas lá a rentabilidade é menor. Por quê? A corretora tem que tirar o lucro dela. Então ela compra dos títulos públicos e ela revende para você esses investimentos com a rentabilidade menor. Então é melhor investir direto no título público. Lá você também encontra CDBs, LCI e LCAs, que você vai estar emprestando dinheiro para os bancos. CRI e CRA, que você vai estar emprestando dinheiro para empresas. Só que quando você está muito no começo, não sabe investir direito, a renda fixa ela pode te dar alguns prejuízos caso você tenha que vender antecipadamente esses títulos. Por isso eu prefiro tesouro direto, porque no tesouro direto, apesar de também acontecer isso, é menor. As chances de você sair perdendo dinheiro são menores do que na renda fixa, porque lá é marcação na curva. É diferente, então para iniciante é melhor começar pelo tesouro direto. E cuidado com o FGC, porque à primeira vista ele é maravilhoso, mas o tempo que ele demora para te pagar, às vezes não compensa a rentabilidade extra que os CDBs oferecem. Porque se você pegar no período todo, incluindo o tempo que o FGC ficou para te pagar, demorou para te pagar, a rentabilidade muitas vezes acaba sendo menor do que emprestar dinheiro em títulos públicos, que é praticamente 100% seguro. Se o governo não tem dinheiro para te pagar, ele simplesmente imprime dinheiro e te paga. Eu vou te mostrar os três principais indexadores da renda fixa. Nós temos o Selic e CDI, pré-fixados e IPCA+. Pô, Lucas, você falou 4, mas são 3. São 3. O Selic e o CDI eles são praticamente iguais. A diferença é, Selic é quando você empresta dinheiro para o governo e o CDI é quando você empresta para bancos ou empresas. E eles têm uma pequena diferença que eu vou escrever aqui na tela. Vamos pegar no caso de hoje. A Selic está em 15%. Quanto é o CDI? O CDI é 10 ou 20, 0,10 ou 0,20% menor que a Selic. Então ele fica na casa dos 14,90. Muito parecido, considera-se a mesma coisa. Deixa eu explicar um pouco mais sobre a Selic. O Tesouro Selic 2031 é um título que tem liquidez, você pode vender ele a qualquer momento e você não vai ter prejuízo. Ele vai te pagar a Selic mais 0,1%. Por exemplo, hoje ele está te pagando 15% mais esse 0,1%. Esse 0,1% ele vai mudando, pessoal. Hoje, no dia que eu tirei o print, estava isso, mas pode estar mais ou pode estar menos. Para investir nesse título específico é R$ 183,15. Você já consegue começar a investir e o vencimento dele é 2031. Mas você pode sair antes, caso você precise. Os pré-fixados são bem fáceis de entender. Eles são um valor fixo. Por exemplo, aqui, nesse do exemplo, é 12,71%. O finalzinho aqui, ó, eu esqueci de falar. Esse 2029, ele vai mudando em cada título, vai sempre mudar esses valores. Ele representa o vencimento final do título. Nesse específico que eu peguei, você consegue investir a partir de R$ 7,11. É muito barato. Dá para qualquer um começar a investir nesse título, por exemplo. E os IPCA+. O que é IPCA+? IPCA é inflação. Então, nesse título, você está garantido da inflação mais 7,58% de rentabilidade real. É maravilhoso esses títulos para quem está começando. Você encontra na renda fixa também, mas de novo, às vezes não vale a pena pelo risco que você está correndo uma porcentagemzinha a mais de lucro.
E dá para começar investindo nesse título em específico com R$ 28,72. É bem barato, dá para qualquer um começar a investir. Você vai encontrar também lá títulos escritos juros semestrais. Eu não acho bom em quem está na fase de acumulação investir em títulos com juros semestrais, porque você vai acabar pagando mais imposto de renda. Porque a tabela de imposto de renda ela é regressiva. E quando você pega os juros semestrais, todo semestre que ele pagar os juros, ele vai começar pagando nos primeiros 6 meses. Você vai pegar o imposto máximo, depois os 20%, depois os 17,5% e depois os 15%. Eu acho melhor você pegar um título que pague só no final todos os juros, e aí você pode escolher um com 2 anos de vencimento ou mais, e você vai pagar só 15% de imposto de renda. Você vai pagar menos e é sempre bom pagar menos imposto de renda. Outra dúvida que surge muito para mim é quanto eu devo investir. E isso não é um padrão, pessoal. Não existe um valor certo, depende do patrimônio de cada um. Mas eu costumo recomendar na minha consultoria 10% do seu salário. E se você tem um salário muito grande e você acaba não usando todo ele dentro de um mês, você pode investir essa diferença como um plus, os 10%, mais esse plus que você não usou dentro do mês do seu salário. E o Tesouro Selic, ele é para mim o melhor investimento para quem está começando, porque ele dá segurança e liquidez. Você não precisa ficar com medo de ver o seu patrimônio oscilar e ele te dá tempo para você estudar as demais classes de investimentos. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, internacional. Ele te dá tempo para você estudar tudo isso enquanto o seu dinheiro está rendendo bem. E quando você aprender a investir, você tem a flexibilidade de resgatar o seu dinheiro do Tesouro Selic e montar a estratégia em ações ou aonde você quer montar melhor. A alocação que eu, Lucas Consultor, definiria para o Lucas que estivesse começando a investir hoje seria essa: 70% Tesouro Selic, 10% em pré-fixados e 10% em IPCA+. Isso daqui dá 90% da carteira em renda fixa. E os últimos 10% eu deixaria para ir aprendendo e sentindo o meu humor. Por exemplo, eu colocaria um pouquinho em ações, em cripto, em fundos imobiliários e em internacional. E com uma pequena parte do meu patrimônio, eu já ia entender qual faz mais sentido para mim e ia começar experimentando um pouquinho de todas. Agora, uma outra dica muito legal para quem está começando: os ETFs. Se você está começando, você não sabe diversificar o seu patrimônio dentro de ações, ações internacionais, criptomoedas, fundos imobiliários. E os ETFs, eles fazem isso por você muito bem. Basta você saber escolher os ETFs. Eu vou dar algumas dicas aqui, não é uma recomendação de investimento. Eu quero que você estude eles e veja se faz parte do seu perfil de investidor investir nesses ETFs. De ações brasileiras, eu gosto do Divo 11. Ele é focado nas empresas que pagam dividendos da Bolsa Brasileira. E todo mundo gosta de dividendos. Infelizmente, ele não paga pra gente esse dividendo. Ele reinveste automaticamente nas mesmas empresas. De ações internacionais, eu gosto do IVVB 11. Ele representa o S&P 500, o índice mais famoso do mundo todo. Você deve conhecer o S&P. De fundos imobiliários, temos o XFIX 11. Ele compra os fundos imobiliários mais líquidos da Bolsa Brasileira. De ouro, nós temos o Gold 11. O Gold 11 ele compra ouro e emite o papel do ETF lastreado nesse ouro que ele tem em custódia. Aí você ganha a valorização do ouro ou a desvalorização. Hoje está rendendo muito bem o Gold 11 porque o ouro não para de subir. E para criptomoedas nós temos o QBTC 11. E ele faz a mesma coisa que o Gold 11. Ele compra Bitcoin e emite papel lastreado nesses Bitcoins que ele tem. Quando o Bitcoin se valoriza, você tem a valorização também. Quando o Bitcoin se desvaloriza, você vai ter esse prejuízo também. E eu quero que você saia desse vídeo sabendo algumas coisas. Investir bem no começo é errar menos. Tesouro Direto é onde você consegue dar os primeiros passos nos investimentos. Com segurança, você começa a se expor em áreas mais complexas, aos poucos. Isso vai te dar confiança, fazendo você querer estudar cada vez mais. E isso é muito importante. Para investir em renda variável, você precisa estar continuamente estudando aonde você está investindo, analisando as empresas, analisando os ETFs em que você investe. E essa dica aqui é muito subestimada. Investir em Selic não é questão de medo, de ser medroso. É questão de estratégia. Até o Warren Buffett está fazendo caixa. Por que a gente não pode fazer? Eu mesmo, meu caixa normalmente ele é acima do que eu gostaria.
mas por questão de estratégia. Esse aviso eu tenho que dar para todo mundo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tem caráter educacional. Eu quero incentivar você a estudar e investir bem o seu dinheiro. E para me ajudar, se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E me responda essa pergunta: o que você quer que eu te ensine no próximo vídeo? Te vejo nele, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!